A paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados irmãos. Vamos trazer um breve resumo da lição 4 do terceiro trimestre de 2020 com o tema A construção do templo enfrenta a oposição. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 4, versículos 7 e 9, 11 ao 13, depois versículo 15, 16, depois versículo 21 ao versículo 24. Nessa lição, veremos uma definição do termo oposição, pontuaremos o contexto histórico dos reprateados e a reconstrução do templo e, por fim, notaremos como se desenvolveu a composição dos inimigos de Deus. O significado do termo oposição. No dicionário, a palavra que nos define oposição pode ser um ato ou efeito, pode ser impedimento, um obstáculo, uma objeção, uma constatação, uma impugnação, uma negação, uma resistência, contraposição, protesto, queixa. Então, tudo isso se refere à oposição. Podemos destacar alguns exemplos de personagens que sofreram oposição na Bíblia. Podemos iniciar falando de Moisés, em Êxodo capítulo 5, versículo 20. Também podemos ver Êxodo capítulo 14, versículo 11 e 12. Em Números capítulo 16, versículo de 1 a 3. Também podemos citar Isaac, Gênesis capítulo 26, versículo de 1 a 35. Também podemos falar do rei Davi, em Davi, em Salmo, capítulo 1 Samuel, capítulo 18, versículo 17 a 19. E também em 2 Samuel, capítulo 15, versículo de 1 a 3. Também Jesus Cristo teve oposição. Se você olhar Mateus capítulo 11, e o versículo 18 e 19, Marcos 3, 22, Lucas 23, versículo 2, e Paulo, o grande apóstolo dos gentios, está lá também em Atos capítulo 13, versículo 45, Atos 14, versículo 19 e 20, Atos 16, versículo 22 e o versículo 23. O contexto histórico dos repatriados e a reconstrução do templo. Se nós olharmos o contexto histórico, no ano de 538 a.C., Ciro era o rei da Pérsia e ele decreta um decreto permitindo aos judeus repatriados voltassem à pátria para reconstruir Jerusalém e o seu templo, cumprindo assim as profecias de Isaías e Jeremias, conforme segundo as Crônicas, capítulo 36, versículo 22 e o versículo 23. E também Isaías 45, versículo de 1 a 3, Jeremias, capítulo 25, versículo 11 e 12, e o capítulo 29, versículo 10. Aproximadamente 50 mil judeus haviam lançado o alicerce do novo templo, está lá em 536 a.C., em meio a muita emoção, expectativa, conforme está descrito em Esdras, capítulo 3, versículo de 8 a 10. E também Esdras, capítulo 6, versículo 13 a 18. No entanto, os samaritanos e outros vizinhos opuseram fisicamente ao compreendimento, desanimando aos trabalhadores da tal maneira que a obra acabou por ser interrompida em 534 a.C. O contexto espiritual
a diferença espiritual do povo generalizou-se, induzindo os repatriados a voltar à reconstrução das suas próprias casas e abandonaram a reconstrução do templo e se voltaram para outros interesses, de modo que o Senhor enviou seus profetas Ageu e Zacarias em 520 a.C. para incitá-los a renovar seus esforços no segundo ano de Dário, e depois disso impediu-se um decreto que apoiava a ordem original de Ciro, conforme está em Esdras capítulo 5, versículo de 1 a 2 e Esdras capítulo 6, versículo de 1 a 12. O governador Zerobabel, da tribo de Judá, e Josué, ou Jesua, o sumo sacerdote, chefiaram os repatriados que retornaram. Entre as primeiras coisas feitas por Josué e seus irmãos, os sacerdotes, foi a construção de um altar para a oferta de sacrifício, conforme Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 3. O contexto político no ano de 536 a.C. começou uma grande era para os judeus com a volta do cativeiro e reiniciou das ofertas da Aliança de Jerusalém. Mas a pausa da reconstrução por causas políticas, de uma denúncia acusatória dos vizinhos inimigos do povo judeu, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 8 e 9, e também capítulo 4, versículo 7, versículo 8 e depois versículo 17 ao 24, esfriou o entusiasmo de todos. Eles se voltaram para interesses pessoais, conforme você vê lá em Ageu capítulo 1, versículo 4. A reconstrução estava sendo feita por força do decreto de Ciro, o rei da Pérsia, que era representante político do povo, conforme Êxodo capítulo 1, versículo 1 e Êxodo capítulo 6, versículo 3. Os judeus retornaram ao templo, foi restaurado, conforme está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22 e 23, Esdras, versículo de 1 a 4, Esdras, capítulo 5, versículo 17, e também Esdras 6, 3 e 6, 14, também Esdras, capítulo 5, versículo de 1 a 6 e o versículo 15. E qual é o contexto cronológico? O livro de Esdras resume cronologicamente várias tentativas de interromper os trabalhadores da reconstrução do templo durante o reinado de Ciro, conforme Esdras capítulo 4, versículo 1 a 5. A tradição judaica identifica com o mesmo Assuero do livro de Esther. Alguns estudiosos consideram que Assuero era um título real que os monarcas persas recebiam. Esdras capítulo 4, versículo 6, você pode conferir. Atrachetes capítulo 4, versículo 4, Atrachetes capítulo 4, versículo 7 a 23. E Dário, conforme Esdras capítulo 4, versículo 24. Conhecer a ordem dos acontecimentos nos ajudará a enfrentar e entender o livro de Esdras. Podemos ver algumas datas e acontecimentos para melhor compreendermos a cronologia do livro de Esdras. Pois bem, iniciando com 538 a.C., que é o decreto de Ciro para o retorno dos judeus a fim de reconstruir o templo. Está lá em Esdras capítulo 1, versículo 1. Segundo, 537 a.C., retorno dos primeiros cativos sob o governo de Zerobabel, conforme Esdras capítulo 2, versículo 1 e 2. E o altar é reerguido em Jerusalém, conforme Esdras capítulo 3, versículo 6. 536 a.C., começa a reconstrução das fundações do templo, conforme Esdras capítulo 3, versículo 10. Em 534 a.C., a reconstrução do templo é interrompida devido à ameaça dos samaritanos. Está lá em Esdras, capítulo 4, versículo 4 a 5.
Veja que agora só em 530 a.C. a interrupção oficial da construção do templo por ordem de Artaxerxes, conforme Esdras, capítulo 4, versículo 6 e 21. Em 521 a.C., a ascensão de Dário ao trono persa, conforme Esdras, capítulo 4, versículo 5. Em 520 a.C., a retomada da construção do templo, conforme Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, Ageu, capítulo 1, versículo 14 e 15. O decreto de Dário para a construção da obra, conforme Esdras, capítulo 4, versículo 24, e o capítulo 6, versículo 8. Em 1516 a.C., a conclusão da reconstrução do templo, possibilitando a observância da festa da Páscoa, conforme está em Esdras, capítulo 6, versículo 13 a 22. A reconstrução do templo e a oposição dos inimigos do povo de Deus. Usaram de falsidade, conforme Esdras capítulo 4, 2. Os opositores da obra de Deus marcaram suas más intenções e mentiram para enganar o povo. Deixem-me edificar convosco, porque vos buscaremos o vosso Deus. O texto bíblico chama de adversário, conforme Esdras capítulo 4, versículo 1. Esta era a natureza daqueles homens maus. Seu discurso de compartilhar a mesma fé e oferecer ajuda era falacioso, conforme Tito capítulo 1, versículo 16. Essa conversa que somos todos irmãos era uma armadilha maligna. O objetivava ganhar a afeição do povo de Deus para depois desviar os fracos e atacar a liderança, conforme 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. O servo de Deus deve apoiar os líderes contra os opositores, conforme Esdras capítulo 1, versículo 3, Tito capítulo 1, versículo 9 a 11. Nós não podemos, meus amados irmãos, estar se levantando contra a liderança, estarmos contra aqueles que Deus colocou as mãos para guiar o seu rebanho, porque são homens escolhidos por Deus, separados por Deus, para guiar a igreja, e Ele é quem vai dar conta de todo o rebanho de Deus ao próprio Deus. Segundo, eles forjaram uma aliança, conforme Esdras capítulo 4, versículo 2. Provavelmente foram os samaritanos que fizeram a proposta ao povo de Israel para o estabelecimento de uma aliança, mas seu intento era outros. Queria se infiltrar entre os judeus para obstruir a obra que estava sendo realizada. Com esse seguinte texto: deixa-nos edificar convosco. Não poderia haver acordo, porque o inimigo adorava outros deuses e não submetia a palavra do Senhor, conforme Reis, 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 a 41. Também Malaquias, capítulo 3, versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 18. Nós não podemos, meus amados irmãos, deixar que o fermento venha levantar a massa. Nós vamos deixar que os inimigos influenciem a nossa fé. Nós temos que orar a Deus, consagrar a Deus e permanecer focado na palavra de Deus. O nosso alvo é Jesus Cristo. A Ele sim temos que adorar e glorificar. Ele também queria provocar o desânimo, conforme Êxodo capítulo 4, versículo 4. Outro artifício do inimigo do povo foi usar as armas do desânimo. Falta de ânimo, da inquietação, falta de sossego, apreensão, aflição, debilitação às mãos do povo de Judá. Eles queriam destruir, tirar o ânimo, todo o vigor do povo de Deus para que aquela obra parasse. Devemos agir contra esse sentimento e acreditar na possibilidade da vitória, nas providências divinas, conforme Salmo 46, versículo 10 e 11, João 14, 1. A alegria e a força do Senhor em nós é o fruto de um real avivamento. Não podemos desanimar, não podemos
deixar de crer na promessa de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não devemos desistir ou parar. Deus está no controle de tudo. Eles semearam inquietação. Êxodo capítulo 4, versículo 4. Os inimigos não cuidavam das suas próprias responsabilidades, mas se fortificaram em desviar e desanimar aqueles que estavam trabalhando. É mesmo assim, meu irmão. Tem muitas pessoas que querem desanimar aqueles que estão na obra, aqueles que estão fazendo a obra. Não se preocupe com as pedradas da vida. Faça a obra de Deus, creia em Deus, entregue tudo a Deus e Deus vai trabalhar ao seu favor. Muitos querem trazer inquietação, querem desanimar você, tirar você do foco, mas o seu alvo é Jesus Cristo. A Bíblia deles inquietava no edificar do templo. Em nosso contexto atual, essa passagem expõe o desmascaramento de homens que não evangelizam, não participam de escola dominical, não contribuem na obra, não honra a liderança, não frequenta a doutrina, mas tenta a todo custo desencorajar os que estão trabalhando. É muitas pessoas, meus amados irmãos, que querem acabar com o seu sonho, querem acabar com a sua forma de servir a Deus, querendo que você sirva igual a Ele. Mas você foi chamado para ser a diferença. Bem? Outros usaram de subordinação e acusação. Se você olhar Êxodo capítulo 4, versículo 5, os inimigos deram dinheiro a certo funcionário do governo para que esse atrapalhasse os planos dos israelitas. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Depois acusaram o povo judeu diante dos governadores da Pérsia, que resultou na paralisação da obra por 16 anos, conforme Êxodo capítulo 1, versículo 1 a 7. Certamente que durante este período o povo judeu aguardou um mover divino em seu favor. Às vezes, parece que o Senhor está indiferente à nossa situação, mas devemos sempre lembrar que Ele está no controle de todas as coisas, conforme Isaías 64, versículo 4. Muitos têm tentado parar a sua obra, mas não pare. Deus está com você, Ele está a par de todas as coisas, Ele sabe o que você está fazendo e Ele no momento certo vai agir. Ele também pegando, se nós olharmos Êxodo capítulo 4, versículo 5, eles usaram também de violência. Eles contrataram pessoas para ajudarem a atacar a liderança do povo e os trabalhadores. Veja como os opositores são. Veja como aqueles que não têm compromisso com a obra, aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus, eles agem. O texto diz que fizeram isso todos os dias de Ciro até o reinado de Dário. A Bíblia ainda diz que apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e impediram a força de braço e com violência, conforme Êxodo capítulo 4, versículo 23. A igreja não pode ceder diante de persistência de tais homens maus. Eles buscam destruir a igreja, conforme Atos capítulo 20, versículo 29. Porém, Deus é o dono da obra, Ele é maior, conforme Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Eles usaram de mentira e calúnia, conforme Êxodo capítulo 4, versículo 6, versículo 12, versículo 13 e o versículo 16. Nos dias atuais, essa velha estratégia ainda é usada. Infelizmente, meus amados irmãos, ainda tem muitos na igreja que usam de mentira, usa de calúnia, usa desses artifícios que é obra do inimigo, porque o pai da mentira é o diabo. Escreveu uma carta contra os habitantes de Judá e de Jerusalém, os opositores do rei, malícia, rechearam seus discursos de benfeitoria, piedade, humildade,
para maquiar, veja isso, para maquiar a mentira e a calúnia. Eles tentaram desacreditar os homens de Deus para fragilizarem a ovelha. Eles tentaram, aleluia, glória a Deus, atacar com essas mentiras, com essas calúnias, para que o povo enfraquecesse. Os opositores da obra de Deus têm pressa de fazer cessar o trabalho do servo de Deus. Eles têm pressa de acabar com a obra, acabar com aquilo que você fez, acabar com aquilo que a igreja está construindo. E o que fazer para vencer os opositores? Qual a receita para nós vencermos esses opositores da palavra de Deus? Primeiro, ouvir a voz de Deus e de seus líderes, conforme Êxodo capítulo 5, versículo 1, Êxodo 6, 14. A primeira coisa que os repatriados fizeram para vencer os opositores contra a obra de Deus foi dar ouvido à voz de Deus e de seus líderes e seguir suas orientações. Os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome de Deus de Israel, e lhe profetizaram. Podemos ver outro exemplo da Bíblia, conforme está em 2 Crônicas capítulo 15, versículo 2, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 15, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Outra coisa para nós vencermos a oposição: viver em união. Êxodo capítulo 5, versículo 2. A segunda oposição que os judeus fizeram foi, mesmo em meio à oposição, procurar viver em união. Veja o que eles disseram: começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus e os ajudavam. Todo aquele que vive em união ama a obra de Deus, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Quem ama a obra de Deus nunca vai buscar destruir, nunca vai viver em desunião, mas sempre em união. O Salmo 133 diz: tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Também, para vencer os opositores, nós temos que receber a bênção de Deus. Êxodo capítulo 5, versículo 5 vai dizer assim: a terceira atitude que os repatriados experimentaram foi receber a bênção de Deus. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos de Judá, sobre os anciãos dos judeus, e não o impediram até o negócio chegasse a Dário e viesse a resposta por carta sobre isso. Os servos de Deus são fiéis na sua obra, conforme 2 Timóteo capítulo 3, 15, 2 Timóteo 4, 11, 1 Coríntios 16, 10, Filipenses 2, 19. E também, para vencer os opositores, temos que ser voluntário na obra de Deus, conforme Êxodo capítulo 5, versículo 8. A voluntariedade do Espírito foi a quarta ação do povo de Deus. Seja notório ao rei que nós somos a província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes. Esta obra vai sendo feita com diligência, se adiantar em suas mãos. A voluntariedade da obra do Senhor é fundamental. Se você olhar Romanos capítulo 16, versículo 3 e 4, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. E também, para vencer os opositores, temos que ser dedicados à obra. Êxodo capítulo 5, versículo 11 vai falar sobre a dedicação dos judeus também. Foi uma atitude para vencer a oposição à obra de Deus. Nós somos servos de Deus, Deus do céu e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada.
Os servos de Deus são dedicados à obra. Se podemos ver Tito capítulo 1, versículo 4, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 16 e 17, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 13 a 15. E também, para vencer a posição, por último, temos que estar de prontidão. Temos que estar na sentinela. Temos que estar pronto, né? Ter prontidão. Em Êxodo capítulo 5:16 vai dizer que a última atitude dos repatriados judeus foi a prontidão em fazer a obra de Deus. Então veio esse Sebazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá se está reedificando. Aquele que ama a obra do Senhor são sempre disponíveis. E muitas vezes, olha, vamos evangelizar. Não vou não, porque está quente, hoje o sol está muito quente. Vamos fazer uma visita. Não vou não, porque está muito frio. Vou ficar em casa. Não vou não, porque não gosto de culto de oração. Não gosto de doutrina. Tem muitos irmãos que preferem ficar em casa do que estar no culto de oração. Mas o culto de oração, ele nos fortalece, porque através do culto de oração nós estamos ali conversando com Deus, estamos apresentando nossa causa, estamos apresentando a igreja, estamos apresentando nossos pastores, nosso ministério, estamos apresentando até você que fica em casa e não quer orar, mas manda mensagem: irmão, ore por mim, irmão, peça por minha causa. Irmão, e você está onde? Eu vou ficar em casa, eu vou estar frio, não vou poder ir, vou fazer aqui, estou esperando uma visita. A visita que nós temos que esperar, irmão, é o toque da trombeta, onde nós vamos ser arrebatados, a sua igreja. Enquanto isso, temos que esperar, aleluia, glória a Deus, a volta de Cristo. Temos que estar em prontidão, temos que estar fazendo a obra, temos que estar agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Então, aqueles que amam a obra do Senhor são sempre disponíveis. Seja disponível também para a obra do Senhor. E para concluirmos esse pequeno resumo, que vamos estar também no próximo domingo, levando para os amados irmãos com mais detalhes, Todos nós estamos sujeitos a enfrentar algum tipo de oposição, principalmente quando estamos exercendo alguma função de liderança. O arqui-inimigo do povo de Deus utiliza de todos os artifícios possíveis para tentar deter o avanço da obra. No entanto, aprendemos como Esdras que devemos confiar em Deus, orar, vigiar e continuar trabalhando. Deixa esse versículo para você também ler aí, Neemias capítulo 2, versículo 20. Que Deus abençoe os amados irmãos, que os irmãos possam estar compartilhando, que os irmãos possam também estar indo para as escolas bíblicas dominicais, indo para os cultos de oração, indo para os cultos de doutrina, pois estamos voltando depois desse período aí de pandemia, mas já estamos voltando e vamos estar agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito conosco. Se estamos voltando é porque Deus tem cuidado de nós. Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus.